Quantas vezes você estava treinando certinho, seguindo dieta certinho e do nada sua vida muda? Mais tarefas no trabalho, mais compromissos com a família, às vezes filhos surgem que demandam tempo, a rotina fica mais corrida e isso suga sua energia. Assim como a frequência e o desempenho nos treinos começam a cair, você já não tem mais tanta disponibilidade para treinar. É até comum algumas pessoas que se habituaram a treinar com bastante tempo, com uma boa disponibilidade, acharem que treinar com pouco tempo nem vai dar resultado, então já que a rotina foi pro saco mesmo, é melhor nem treinar. A verdade é, na vida, vai ser inevitável que em algum momento a sua disponibilidade de tempo oscile. Nesse momento, o que a gente vai fazer se você tem menos tempo para treinar? É aí que a ciência entra para nos ajudar e extrair, mesmo desse tempo reduzido de treino, o maior resultado que a gente pode e otimizar ainda assim a sua hipertrofia. São justamente essas estratégias que eu vou te revelar nos próximos minutos. Meu nome é Felipe Itahari, eu sou especialista em treinamento de força e nesse canal eu te ensino a treinar para alcançar um físico mais estético e mais harmônico, tudo com base na ciência. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like, manda pro amigo esse vídeo, que isso me ajuda muito a trazer conteúdo para vocês. Então bora lá, vou te dar todas as ferramentas para você treinar bem e ter bons resultados, mesmo se você tiver pouco tempo em algum momento da sua vida para treinar. Então a gente vai dividir isso daqui por tópicos, tá? Porque tem tópicos aqui, por exemplo, aquecimento, como que você vai escolher os exercícios e assim por diante. E, inicialmente, a gente vai utilizar o estudo do Iversen de 2021 para embasar isso daqui. Então vamos lá. Primeiro tópico, aquecimento. Se você tem pouco tempo para treinar, é importante fazer as coisas de forma ainda mais inteligente. Qualquer treino a gente precisa fazer de forma inteligente, tá? Mas em relação à distribuição de tempo, a gente precisa ser ainda mais inteligente nesse aspecto aqui. Então a gente tem dois tipos de aquecimento que são clássicos. O aquecimento mais geral, né? Que é aquele aquecimento que muitas pessoas realizam na esteira, na bicicleta, para aumentar a temperatura corporal, começar a se movimentar um pouco. Eu nem vou entrar no mérito se esse é ou não é o melhor aquecimento, beleza? Mas o ponto é, se você tem pouco tempo para treinar, esse tipo de aquecimento vai fazer com que você gaste tempo, sendo que você conseguiria aquecer direto no próprio exercício. Então, fazer um aquecimento específico, realizar séries um pouco mais leves, isso pode ser realizado antes dos primeiros exercícios para cada músculo do treino. Então, por exemplo, se você vai treinar membros inferiores e deltoides, perna e ombro no mesmo dia. Tudo bem, antes dos primeiros exercícios para membros inferiores e dos primeiros para deltoides, você coloca essas séries de aquecimento. Séries com uma maior margem de repetições, com menos peso, para permitir que a musculatura aqueça no seguinte aspecto. O que é o aquecimento? Isso é um ponto muito importante. O aquecimento sobe a temperatura da musculatura, melhora o trabalho enzimático que vai otimizar a contração muscular, acopla melhor os miofilamentos contráteis, que são aquelas estruturas que de fato se acoplam ali no músculo para deslizar e causar a contração. Então o aquecimento vai preparar o músculo, vai condicionar o músculo para que ele aumente a performance aos poucos até atingir o auge da performance, mas ao final do exercício ali nas séries finais. Então para isso que serve o aquecimento e a gente pode fazer de forma específica se você tem pouco tempo para treinar. Muito bem, mas a gente não precisa só do aquecimento. Tem outros bons temas aqui para analisar. Vamos falar sobre o alongamento e antes de qualquer coisa, tem uma coisa importante aqui, antes de eu continuar. Eu sei que organizar todas essas coisas, mesmo que você tenha mais tempo para treinar ou pouco tempo para treinar, não é tão simples assim, são muitos fatores para pensar. Então, se você quiser que eu pense em tudo isso para você, para otimizar os seus resultados, tem um link para ficha de interesse para minha consultoria aqui na descrição. É só você clicar que você já vai preencher essa ficha e então, se você for selecionado, eu vou cuidar do seu protocolo de treinamento e você não vai precisar pensar em absolutamente mais nada disso daqui. Eu penso para você, encurto o seu caminho até os seus objetivos, gero esse atalho, beleza? Mas voltando aqui, alongamento. O alongamento, olha que coisa interessante. Muitas das vezes a gente pensa, ó, para que o alongamento serve? Para que fazer aqueles exercícios de alongamento talvez traga algum benefício? É importante que você realize os exercícios com uma boa amplitude. A gente já sabe que essa boa amplitude pode potencializar a hipertrofia. E se você tem um alto nível de flexibilidade, isso ajuda para que você realize os exercícios com uma maior amplitude e pode inclusive potencializar essa maior flexibilidade a sua hipertrofia de forma indireta, por permitir, né, que a amplitude de movimento seja uma amplitude bem otimizada,
vai facilitar na mecânica de alguns exercícios, porque se você tiver alguns músculos que não têm um alto nível de flexibilidade, pode ser que a mecânica de alguns exercícios fique comprometida. Então é importante que você tenha um bom nível de flexibilidade. A questão é, a gente precisa fazer exercícios para flexibilidade de forma específica? Para aumentar a flexibilidade, a gente precisa desses exercícios específicos. Nós temos um estudo aqui do NUSO de 2020, não é o único estudo que mostra isso, tá? Eu só quis trazer um para embasar, mas não é o único estudo que mostra isso. Que o próprio treinamento de força já potencializa a sua flexibilidade. Ou seja, quando você for realizar os exercícios, tente realizar com a maior amplitude que você pode, dentro das suas limitações, e aos poucos ir aumentando essa amplitude. Então veja bem, se você tá com pouco tempo para treinar, já tá com o tempo contado, ficar perdendo tempo com os exercícios de alongamento ali, pode não ser a melhor saída para você. Então tenta realizar os exercícios de força com uma amplitude gradual, aumentando essa amplitude gradualmente, que isso já potencializa a sua flexibilidade, você não vai precisar, nesse caso aqui, de exercício específico para isso. Pode riscar da lista. Ou seja, até aqui a gente já viu, aquece de forma específica no exercício para poupar tempo. Não fica aquecendo na bicicleta, esteira, nem nada disso. Nos exercícios para aumentar a flexibilidade, não precisa fazer nada específico. O próprio treino de força já vai potencializar isso para você. Agora, e a escolha de exercícios? Como que eu escolho os exercícios se eu tenho pouco tempo para treinar? E se eu tenho pouco tempo para treinar, não posso escolher um montão de exercícios. Os exercícios precisam ser bem selecionados. Enfatize exercícios multiarticulares. O que são exercícios multiarticulares? São exercícios que, como o próprio nome já diz, envolvem muitas articulações, não apenas uma articulação. Por exemplo, quando você faz um supino, você envolve ombro, você envolve cotovelo, até um pouco do seu punho para estabilizar a barra. E quando você vai fazer um voador máquina, um pec deck, você envolve só a articulação do ombro. Ou seja, no supino, quais são os músculos que eu ativo? Ativo o meu peitoral, ativo o meu deltoide, principalmente o meu deltoide anterior, ativo o meu tríceps também. Quando você vai para um exercício isolado, como por exemplo um pec deck, você está ativando principalmente o seu peitoral. Outros músculos você ativa um pouco para estabilizar a articulação, mas é muito pouco. Então, se você tem pouco tempo para treinar, é inteligente que você escolha exercícios que numa cacetada só já vai trabalhar vários músculos, ao invés de encher o seu treino de exercícios que trabalham músculos muito específicos. Mas veja bem, tô dizendo que exercício isolado não é importante pra cacete. Só que você tá com pouco tempo, criatura. Então, enfatiza os exercícios multiarticulares no seu treino. Se você vai colocar 5 exercícios, coloca 3, 4 no seu treino, sendo multiarticulares e 1, 2 exercícios isolados ali. Não mais do que isso. A proporção com exercícios multiarticulares pode permitir que você recrute uma maior quantidade de músculos em menos tempo. Vai facilitar a sua vida. Então, supinos, remadas, agachamentos, leg press, esse tipo de exercício são os exercícios multiarticulares. Seguindo, vocês veem que tem coisa. Descanso. Isso daqui é um tema polêmico. Vamos lá. Eu já falei aqui em outras situações. Se você consegue descansar bem, isso potencializa a sua hipertrofia. Por quê? Quando você descansa adequadamente, bastante entre as séries, entre os exercícios, o que acontece? O que acontece é que você consegue recuperar melhor a musculatura, você ressintetiza os substratos energéticos. E quando você ressintetiza os substratos energéticos, que é aquela forma de energia que o músculo tem para permitir que a contração muscular seja potencializada, quando a gente consegue fazer isso, a gente sustenta a performance nas séries seguintes. O que é sustentar a performance? Imagina o seguinte, você fez lá um supino com 10 repetições e 100 quilos, beleza? Aí você descansou adequadamente, 2, 3 minutinhos. Vai se recuperar bem, peitoral recupera bem, né? Tríceps, deltoide recupera bem. Na próxima série, você consegue sustentar uma boa margem de repetições com esses 100 quilos. Você sustenta lá 9, 10 repetições com 100 quilos. É natural que aos poucos a sua performance vá caindo, tá? É natural que aconteça, mesmo que você descanse bastante, é natural que a fadiga seja instaurada e a sua performance caia gradualmente conforme o treino vai passando. A questão é que se você descansa mais, você acumula mais volume, porque você sustenta mais a performance realizando uma melhor quantidade de séries, uma maior quantidade de repetições, sustentando a
carga. E aí, com isso, você consegue sustentar volume de treinamento quando você descansa mais. Já quando você descansa menos, o que começa a acontecer é que você começa a acumular mais fadiga, não recupera tanto músculo, cai quantidade de repetições nas séries seguintes, cai peso que você utiliza, não consegue fazer tão bem as suas séries, volume acaba caindo. Por isso, se você conseguir, descanse mais se você tiver mais tempo. Agora, você não tem muito tempo, criatura. Tem pouco tempo para treinar. Tem aluno que chega aqui e fala assim, eu tenho 20 minutos. Pelo amor de Deus, 20 minutos de treino. 20 minutos de treino é você pisar na academia, dar oi pro professor, tô indo embora. Se for no banheiro, já tá ferrado. Nem vai conseguir treinar. O que você faz nesse caso, então? Você não pode ficar descansando tanto. Senão você não vai treinar, vai fazer 1, 2 exercícios aí. Tem um estudo de 2022 que fez o seguinte. Pegaram 28 indivíduos. Esses indivíduos realizaram um leg press unilateral, com 80% de uma repetição máxima até a falha. E eles fizeram isso em 4 condições. Então, com uma perna, fazia uma metodologia, com a outra perna fazia outra condição ali basicamente, leg press unilateral. Eles fizeram o seguinte, em uma das condições, os indivíduos realizaram um descanso curto, o leg press unilateral com um descanso de 1 minuto. Já em uma segunda condição, eles realizaram um leg press unilateral com um descanso longo, que foi um descanso de 3 minutos. Em uma terceira condição, eles fizeram o seguinte, eu vou descansar pouco com essa perna aqui, vou descansar lá 1 minutinho, só que eu vou igualar o volume da perna que descansou muito, para não ficar abstrato. Suponhamos que você foi lá e fez o leg press unilateral com 80% de uma repetição máxima e você chegou num volume. O que foi o volume que eles quiseram dizer? É o que a gente chama de volume load de treinamento. O que é volume load de treinamento? Volume load é o seguinte, nosso VL aqui, é uma multiplicação da quantidade de séries vezes repetições vezes carga que você utiliza em um exercício. Então, se você fez um supino com 4 séries, 10 repetições e 100 quilos, vamos calcular comigo o seu volume load? 4 vezes 10, 40. 40 vezes 100, 4.000. Então você fez 4.000 quilos de volume load no supino. Isso é volume load de treinamento. Então nesse exemplo aqui, esse grupo 3 fez o seguinte, coloca lá para fazer o exercício leg press unilateral com descanso alto, com 3 minutos de descanso. E vamos ver qual que foi o volume load. O volume load foi um volume de 5.000 quilos, por exemplo. Agora vamos fazer o leg press com 1 minuto de descanso. E a gente vai fazer quantas séries forem necessárias até atingirmos 5.000 quilos de volume. Então o que eles fizeram era o seguinte, eles pegaram nessa terceira condição e colocaram a perna para fazer com descanso curto, só que igualaram o volume em relação a quando o indivíduo fazia com o descanso longo. E eles fizeram o oposto também. Coloca o indivíduo para fazer o descanso longo, para fazer o descanso de 3 minutos. E iguala esse volume para quando o indivíduo fazia com o descanso curto. Ficou claro? Então, recapitulando com vocês, 4 situações. Descanso curto de 1 minuto, descanso longo de 3, fazia o descanso curto igualando o volume em relação a quando fazia o descanso longo, e fazia o descanso longo igualando o volume em relação ao descanso curto. O que eles descobriram? Que se o volume for igualado, tanto faz descansar mais ou descansa menos. Olha que baita de uma informação agora que a gente tem. Se tanto faz, a questão maior é igualar o volume. Veja bem, não estou falando que tanto faz em qualquer condição, até porque foi um estudo que mostrou isso daqui pra gente. Se você tem mais tempo para descansar, descanse mais tempo. Mas em uma situação que você tem pouco tempo, esse estudo aqui está mostrando o seguinte pra gente. Descansa mais vai te trazer um maior volume. Só que se você não pode descansar mais, descanse menos e faça quantas séries forem necessárias até você atingir um bom volume de treino que você vai ter um resultado potencializado ainda assim, beleza? Resumindo a ópera, tá com pouco tempo para treinar? Coloca lá um descanso um pouco mais curto, às vezes de 60 segundos. Não recomendo que baixe muito disso, tá? Mas às vezes de 60 segundos, se você conseguir descansar um pouco mais em algum exercício, beleza? Só que tenta colocar uma boa quantidade de séries, eu já vou falar qual é essa quantidade de séries para permitir que você acumule um bom volume de treinamento dentro do seu treino, mesmo que você não tenha tanto tempo assim. Todo mundo entendeu? Se não entendeu, você me conta aqui. Frequência. Quantas vezes você deve treinar na semana? Com quantas séries? Eu vou usar o estudo de Schoenfeld de 2017, que eles fizeram o seguinte, olha o que eles descobriram. Os indivíduos que fizeram menos de 5 séries por semana para cada músculo, então, por exemplo, pensa em quadríceps. Foi o indivíduo que fez lá 4 séries para quadríceps, fez 4 séries numa cadeira extensora e só fez isso na semana toda. Tinha uma hipertrofia média em percentual de 5,4. Então, 5,4% eles hipertrofiavam o músculo quando faziam 5 séries ou menos por semana. Agora, quando eles faziam entre 5 a 9 séries
por semana, a hipertrofia subiu um pouco para 6,6%. Ou quando eles faziam 10 séries ou mais por semana, a hipertrofia subiu um pouco para 9,8%. O que isso nos mostra? Mesmo se você tiver pouco tempo para treinar e, por causa disso, não conseguir colocar tantas séries assim, você já vai ter resultado em hipertrofia. Mesmo fazendo 5 séries ali no músculo, às vezes até um pouco menos, você já tem resultado em hipertrofia. É um resultado tão potencializado quanto se você fizesse isso daqui, as 10 séries ali? Não, não é. Só que para quem tem pouco tempo para treinar, saiba que mesmo no seu pouco tempo, você já pode fazer valer. Você já pode ter resultado nisso. Então o indicado é que você faça de 4 a 12 séries ali por semana, de acordo com a ênfase. Você não vai conseguir fazer 10 séries, por exemplo, em todos os músculos, porque se você for fazer 10 séries em todos os músculos, ferrou. São muitas séries para você distribuir, vai ter que treinar mais tempo do que você pode. Então veja quais são os músculos que você quer mais enfatizar, coloca um pouco mais de séries, 10, 12 séries para eles na semana. Olhe os músculos que você quer enfatizar menos e coloca um pouco menos de séries. 4 séries, por exemplo, para esses músculos que você quer enfatizar menos. E divida isso, distribua essa quantidade de séries ali em 3 vezes na semana. Então 3 treininhos na semana para você vai matar a pau, vai conseguir ter um bom resultado. E se você tem pouco tempo para treinar, é cabível em alguns momentos utilizar métodos de treino. Quais são os métodos de treino? Eu trouxe 3 aqui. Drop set, rest pause e superset, para que você consiga aumentar o volume de treino. São estratégias, todos esses métodos são estratégias para você aumentar a quantidade de séries que você faz, aumentar a quantidade de repetições que você faz, algumas estratégias para até mesmo potencializar a carga, para aumentar o volume do treino, mesmo que o seu tempo esteja curto. Então o que é um drop set? O drop set é quando você finaliza a sua série, reduz aproximadamente 20% do peso que você está utilizando e volta a fazer o exercício até não aguentar mais. Exemplo, suponhamos que você está fazendo uma cadeira extensora e aí você fez 4 séries na cadeira extensora. No final da última série, você reduz 20% do peso que você utilizou ali na última série. Então, se você fez uma última série com 10 repetições e 50 quilos, você baixa ali para 45 quilos, por exemplo, para 40 quilos, você reduz 20% e volta a fazer o exercício até próximo da falha. Isso é um drop set. Eu não recomendo que você utilize, mesmo que essas ferramentas sejam muito úteis, eu não recomendo que você lote o seu treino desse tipo de ferramenta. Coloque em todas as séries, em todos os exercícios, não. Porque beleza, você vai subir bastante a quantidade de repetições, só que sua carga vai despencar. Né, seu nível de fadiga acumulado vai ficar muito alto, então eu não gosto particularmente de lotar o meu treino com essas estratégias. Eu uso como se fosse uma cerejinha do bolo de forma pontual, mas pode ser muito bem aplicado, principalmente nesse tipo de situação. O rest pause tem algumas formas de realizar. Vou falar uma delas. É o seguinte, você traça lá uma quantidade de repetições, por exemplo, traçou 4 séries de 10 a 12 repetições. E aí você faz as repetições. Depois que você terminar as repetições da série, você coloca uma pequena pausa, por exemplo, de 15 a 20 segundos. Uma pequena pausa. Depois dessa pausa, você volta a fazer o exercício com o mesmo peso, sem reduzir o peso até próximo da falha. Ou seja, no drop set, você acabava a série, reduzia 20% do peso e imediatamente após, sem tempo de descanso, volta a fazer o exercício até não aguentar mais. No rest pause não é mais assim. Você finaliza a série, a quantidade de repetições que você tinha ali para realizar, você dá uma pequena pausa, 15 a 20 segundos, por exemplo, e volta a fazer o exercício até não aguentar mais. Como eu falei, essa é uma das formas de realizar o rest pause, tem algumas outras. E o superset. O superset é quando você realiza uma série, na verdade 2 séries, de exercícios diferentes, e o que eu recomendo é que você realize para músculos diferentes. Então qual que é a vantagem? É, por exemplo, fez lá uma série de rosca direta, foi e fez uma série de tríceps corda. São grupamentos musculares diferentes, nesse caso aí antagonistas até. Então por que eu recomendo que você faça o superset dessa forma, se você for fazer não no treino todo, mas pontualmente ali, isso pode ser utilizado, porque faz com que você poupe tempo. Você faz um exercício, logo em seguida você já faz outro. E aí só depois de você terminar essas 2 séries aqui, realizadas na sequência, é que você descansa. É meio como se você agrupasse 2 exercícios. Então você poupa tempo. É uma estratégia muito útil. Agora, não faça isso no treino inteiro. Escolha bem ali os exercícios para você fazer. Isso pode ser útil. Como eu falei, é mais inteligente que você faça isso com músculos diferentes. Porque imagina comigo, se você fizesse para os mesmos músculos. Você fez uma rosca direta lá com a barra W e depois você fez uma rosca martelo
com halter. O seu bíceps já veio muito fadigado por causa do primeiro exercício. No segundo exercício, a performance vai despencar. Então é mais inteligente que você faça para músculos diferentes essa união para você regular um pouco mais essa perda de performance, controlar um pouco mais a perda de performance. Até pode ter perda de performance, mas ela é menor do que se você fizesse os exercícios para o mesmo músculo. Então, se você está com pouco tempo para treinar, utilizar essas estratégias pode ser uma mão na roda. E como eu falei, eu sei que é muita coisa para pensar, trouxe aqui alguns estudos que são até um pouquinho mais difíceis de entender, porém, se você quiser que eu corte esse caminho para você, que eu traga um atalho para o seu treino, um atalho que vai te levar até os seus objetivos, tem uma ficha de interesse com um link aqui na descrição para minha consultoria. É só clicar no link que você vai cair nessa ficha, só preencher essa ficha e a minha equipe vai entrar em contato para que eu cuide do seu treino e você não precise pensar em absolutamente nada disso. Eu regulo o seu treino se você tiver mais, se você tiver menos tempo para treinar, eu regulo tudo, é só você clicar aqui embaixo. Beleza? Então a gente se vê na semana que vem.